presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus. Tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Amém. 31 de dezembro, o último dia de 2025. E nós estamos aqui, reunidos virtualmente, para agradecer a Deus pelo tempo que vivemos nesse ano que está findando e também pedindo que Ele nos abençoe no ano que inicia. Cada vez que nós vivenciamos essa mudança de data, é um convite para que eu e você possamos olhar para Deus, olhar para a Sua Palavra e também buscar que Ele nos ilumine e nos oriente, que de alguma forma esse novo ciclo que se inicia, que não é apenas a mudança de um calendário, é também de uma nova disposição de vida, que a gente possa ter discernimento, sabedoria e graça que vem de Deus. Assim convido você a participar juntos desse momento de reflexão, um momento que quer ser para nós esse olhar de gratidão e um olhar esperançoso pelo que está por vir. Que Deus, na sua graça, na sua bondade, te abençoe, me abençoe, que Ele nos abençoe, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E convido você a ouvir a próxima música e, se você conhece, cante junto também. Só palavra é o amor, é palavra unida à ação. Jesus veio ao mundo, amor encarnado por todos nós. Nem só palavra é a paz, é palavra unida à ação. Jesus deu a vida, o sangue da aliança, o signo da paz para um mundo infeliz. Nem só palavra é esperar, é palavra unida à ação.
Jesus ressurgiu, ó sinal de esperança por todos nós. Parece que foi ontem que estávamos aqui celebrando esse momento de virada de ano. Vindo aqui para a igreja para fazer a gravação, pensei sobre isso. Nossa, em 2024, no dia 31 de dezembro, também estava me dirigindo para gravar uma mensagem para 2025. E agora, o último dia do ano. A sensação, e eu acredito que você também tem, é de que o tempo passa rapidamente. E não só passa, mas como ele voa. E essa é a sensação geral, é uma sensação coletiva. Muitas pessoas têm essa percepção. Talvez a pergunta que a gente faz é, mas não são as mesmas 24 horas, como foi há 20, 30, 40 anos atrás? Por que essa sensação de que o tempo voa? Talvez seja porque nós estamos ocupados demais. Temos tantas coisas para fazer e sempre temos essa sensação de que o tempo não é suficiente. Que parece que quando a gente chega no final de um dia, algumas coisas ficaram para trás que a gente não conseguiu resolver e por isso a gente está sempre naquela ansiedade de querer resolver o que não foi resolvido e novas demandas que vão surgindo. Assim é a nossa vida moderna. Temos alguns benefícios? Temos. Tivemos algumas melhorias? Sim. Por outro lado, isso também custou um preço, né? A nossa vida ela ficou mais estressada. Nós chegamos no final de ano mais cansado. Um cansaço que não é físico, mas que de alguma forma é um cansaço que parece que quando a gente olha para a nossa agenda, a gente olha e diz, puxa, não consegui fazer tudo que eu gostaria. E é sobre isso que eu quero falar, porque essa percepção, como mencionei, ela é coletiva e nessas datas específicas, como virada de ano, como nós tivemos no Natal, elas nos convidam para essa reflexão de como nós levamos a vida, ou como a vida tem nos levado, porque de alguma forma parece que nós somos protagonistas em algumas decisões, e por outra, a gente percebe que a gente é empurrado, a gente é levado, e a gente já não sabe mais em que caminho está tomando. E aí eu lembrei de uma palavra bíblica do livro de Lamentações de Jeremias, profeta Jeremias. Você já ouviu falar sobre ele? Ele é um dos grandes profetas, ao lado de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, e tem um livro especificamente sobre as lamentações de Jeremias. E por que lamentações? Porque ele é conhecido como o profeta chorão. É aquele profeta que chora, que não só denuncia os erros, não só profetiza contra as mazelas, as injustiças, contra práticas de idolatria que o povo assumia diante de Deus, mas ele olha para a realidade e ele, além de ficar indignado, como é uma postura normal de um profeta, ele chora, ele se entristece. Por isso ele é conhecido como profeta chorão. E nesse livro de Lamentações de Jeremias, há uma palavra que eu particularmente gosto muito e que talvez você já me ouviu falar desse versículo bíblico. Ele diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. E essa palavra veio ao meu coração, especialmente nesta data, no tempo de virada de ano, porque
é esse olhar para a vida e olhar para frente, um olhar para um novo ano que inicia, não só como a gente termina, porque como eu mencionei, essa sensação de que nós temos de que não damos conta, a gente termina cansado. Muita gente termina o ano com aquela percepção, sobrevivi, cheguei até aqui, sobrevivi, foi um ano difícil, foi um ano com muitas lutas, mas também nessa caminhada, com certeza eu e você não tivemos só lutas, nós não tivemos só dificuldades, graças a Deus também tivemos momentos bons, nós também celebramos, nós também vivenciamos experiências profundas de fé, vivenciamos relacionamentos que significaram a nossa caminhada, enfim. O que eu percebo, meus queridos, é que cada ano, tem as suas marcas e cada ano nós caminhamos com essas percepções. Há tempos bons, há tempos difíceis e assim os ciclos da vida eles vão se fechando, inicia e fecha. E por isso essa palavra de Jeremias, ela me convida a olhar para Deus, para aquele que renova as suas misericórdias. E eu quero me ater a algumas dessas palavras desse versículo. Renovação. É uma palavra forte, é uma palavra que nos convida a perceber que há um movimento de que a gente precisa ter recomeços, que a gente precisa também renovar. E não estou falando de renovar nossa vestimenta, renovar, quem sabe, a casa, renovar o carro, tudo isso pode fazer parte, mas renovar o coração, renovar a nossa espiritualidade, renovar o nosso interior. Se estamos cansados, abatidos, nada melhor do que chegar a ter um momento de reflexão, de parar e a gente se perguntar: o que eu preciso renovar? Ou o que Deus pode, o que Deus quer renovar na minha vida? Porque a renovação, ela faz com que a gente perceba de que a gente precisa de mudanças, a gente precisa de novos desafios, a gente precisa de novos olhares, a gente precisa de novas perspectivas, a gente precisa de ânimo, a gente precisa de alguma forma força. E essa renovação, em grande medida, Jeremias vai nos dizer que ela é fruto de Deus, que é Deus que renova o nosso coração, é Deus que renova a nossa mente. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 2, ou melhor, Romanos 12, versículo 2, quando ele diz: renovai a vossa mente, porque a nossa mente precisa ser constantemente renovada, senão ela fica cauterizada. O que eu quero dizer com isso? É muito fácil a gente cauterizar pensamentos, a gente cauterizar crenças, a gente cauterizar comportamentos, e a gente nessa cauterização, a gente não se permitir novos desafios, não se permitir que a vida também nos pede, quem sabe, novos entendimentos, novas práticas. E aí cada um, de alguma forma, precisa entender e olhar para a sua vida no que precisa de renovação. Em que áreas, em que situações. Será que é no trabalho, preciso renovar o meu jeito de trabalhar? Em casa, será que os nossos relacionamentos familiares precisam de renovação? O meu envolvimento na comunidade precisa de renovação? O meu viver enquanto sociedade precisa de renovação. E Deus é aquele que nos renova. E eu acho muito bonito isso quando Jeremias diz, porque Deus renova. Deus, Ele não fica na mesmice. Há uma diferença entre a gente dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e dizer que Deus está na mesmice. A mesmice é aquilo que eu repito, é aquilo que eu faço todas as vezes, toda a vida, e não mudo, fico aquela mesmice. Isso não transforma, isso chega a um ponto que não dá alegria, isso é enfadonho, é entediante, e por isso Deus está sempre
criando, recriando, porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que sempre está agindo, trazendo novas percepções. Então, a palavra renovação, iniciar um ano buscando essa renovação. Normalmente a gente faz muitas promessas, né? Você lembra das últimas promessas que você fez em 2024? Você lembra que você prometeu que em 2025 você ia cuidar da saúde, você ia, quem sabe, fazer certas coisas, certos projetos, objetivos, e a gente colocou várias coisas na lista. O problema é que quando chega lá em fevereiro a gente esqueceu a boa parte deles. A gente não sabe mais nem o que a gente prometeu para si mesmo. Talvez menos promessas e mais renovação. Quem sabe menos coisas na nossa lista do que nós queremos para 2026 e mais um desejo profundo. Eu quero renovar a minha fé, eu quero renovar o meu compromisso com Deus, eu quero renovar meu compromisso com os meus amigos, eu quero renovar meus compromissos com meus familiares, eu quero renovar o meu compromisso com a comunidade, eu quero renovar o meu coração que precisa dessa experiência viva de Deus que sempre me impulsiona e me dá esperança a caminhar. Interessante que essa palavra que Jeremias escreve é dentro de um contexto onde Israel foi sitiado, onde Israel está sobre ruínas, e ele diz, o Senhor renova as suas misericórdias, vocês não foram consumidos, vocês estão em pé. A fé, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a fé cristã, ela não nos tira da dor, mas ela nos fortalece na dor. A fé cristã não nos cria uma ilusão de que tudo vai ser maravilhoso. Jesus nunca prometeu que a vida seria um mar de rosas. Pelo contrário, ele disse, olha, vocês vão passar por lutas, vocês terão perseguição, vocês passarão por problemas, mas tenham ânimo. E é isso, a renovação gera em nós ânimo. E quando Jeremias escreve essa palavra num contexto de ruínas, em que um estado está sitiado por estrangeiros, ele diz, o Senhor nos renova e Ele nos dá força e nos impulsiona, mesmo que estamos vivendo em momentos difíceis. Por isso as misericórdias do Senhor são para cada dia. Essa é uma das grandes verdades também que essa palavra diz. A renovação que Deus dá, as misericórdias que Ele concede, não é assim para o ano todo como a gente imagina. Não tem como a gente planejar 2026. Não tem como você dizer que vai começar assim e vai terminar assado. Por quê? Porque são 365 dias o próximo ciclo. E cada dia é um dia, e eu acho isso muito importante, esse olhar diário para a nossa vida. Às vezes a gente faz planos muito longos, a gente pensa muito para frente, e esquece de viver o hoje, esquece de viver o presente. E Jeremias está dizendo que o Senhor renova as misericórdias dEle todas as manhãs. É toda manhã, todo dia, em todo momento, há essa ação de Deus. Então é como se Jeremias dissesse para nós o seguinte, viva cada dia. Viva com profundidade, viva com intensidade, perceba a Deus na sua realidade, perceba essa presença divina naquilo que é ordinário. O que é ordinário na nossa vida? É quando a gente dorme, a gente levanta, a gente escova os dentes, a gente vai tomar café, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente volta para casa, tem as nossas funções. Isso é o ordinário da vida. Mas veja, cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá de que no meio do nosso ritmo ordinário, a gente seja tocado de maneira extraordinária, a gente seja surpreendido. Por isso essa capacidade de discernimento, essa capacidade de eu agradecer cada dia, cada momento da minha existência. O salmista fala isso no Salmo 90. Ele diz lá no versículo 12 do Salmo 90, diz o seguinte, ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Interessante, diz ensina-nos.
Porque a gente não conta o dia, a gente conta os anos. A gente diz, olha, eu tenho tantos anos. A gente não diz, eu tenho tantos dias. Por quê? Porque a nossa contagem é anual. A nossa contagem ela é ampla. Mas Deus nos chama a olhar para contar o dia. Porque cada dia é a única oportunidade que você e eu temos. É o hoje, é o agora. O ontem passou. 2026 está chegando, mas nós não sabemos como vai ser 2026. Por isso, ao invés de a gente se angustiar, ao invés de a gente ter ansiedade, por isso Jesus diz lá em Mateus, não andeis ansiosos por coisa alguma, deixe cada dia para o seu mal, deixa cada dia vir. Ele está dizendo, não vos preocupeis, não tenho em mente algo que ainda não aconteceu, algo que está lá na frente. Viva esse momento, viva o hoje, agradecendo, louvando a Deus, percebendo a ação de Deus. Viva com a pessoa que está do seu lado, celebre cada momento, perceba a beleza da vida em cada dia. Olha só o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Ele diz, peça todos os dias o pão nosso. A gente não pede pão para o mês todo, a gente não pede pão para o ano todo. Por que quando a gente quer iniciar um ano, a gente já quer pedir para o ano inteiro? Peça para cada dia, para cada momento, para cada situação. E tenha em mente que em cada dia a presença de Deus, essa presença que nos surpreende, essa presença que torna o ordinário um extraordinário, essa presença que faz com que cada dia seja único, especial, marcante, para que a gente não se arrependa lá na frente, porque a gente deixou o tempo passar, a gente deixou para amanhã o que podia fazer hoje, a gente deixou de abraçar quem podia abraçar, a gente deixou de ajudar quem poderia ajudar, a gente deixou de visitar quem poderia visitar, a gente deixou de fazer uma ligação para quem poderia fazer uma ligação, porque a gente vai empurrando, a gente vai procrastinando, a gente vai deixando lá para frente, achando que a gente tem o tempo lá na frente, e nós não temos, meus queridos. Nós não temos. A única coisa que nós temos nesse momento é o agora. Eu estou aqui falando, você está me ouvindo. É esse o momento que Deus nos dá. Claro que a gente pode sonhar, claro que a gente pode almejar, claro que a gente pode ter projetos futuros, pensando, olha, eu vou estudar para poder me formar e trabalhar, olha, eu vou me especializar para poder melhorar o meu trabalho, olha, eu vou construir isso aqui, eu tenho um planejamento. Podemos, mas é aquilo que Tiago nos diz, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, porque parece que a gente faz os planos como se o tempo tivesse nas nossas mãos, como se nós determinássemos quanto tempo nós vamos viver, o que nós vamos fazer, e que se as coisas não acontecem do jeito como a gente gostaria que elas acontecessem, a gente se desespera, a gente se angustia, a gente se estressa. Sabe, meus queridos, que eu tenho aprendido que muitas vezes a causa das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos estresses, das nossas dificuldades, é que a gente coloca expectativas demais sobre o tempo, a gente coloca expectativas demais sobre as pessoas, a gente coloca expectativas demais sobre nós mesmos. Nós sempre colocamos expectativas, quando na verdade nós deveríamos aprender a não colocar expectativas, porque muitas delas são sonhos delirantes, muitas dessas expectativas são coisas criadas na nossa mente, nos nossos desejos, e a gente não faz a pergunta, o que Deus quer, se o Senhor quiser, o que Deus quer. Por isso, a palavra de Jeremias é, renova, Senhor, as tuas misericórdias cada manhã. Cada manhã é suficiente a misericórdia de Deus. Cada dia é suficiente para nós sermos guardados, protegidos. Cada dia é a oportunidade que Deus dá a mim e a ti de viver com profundidade a vida, torná-la significativa, torná-la diferenciada. Larguemos
aquilo que o apóstolo Paulo diz, eu olho para trás, mas eu não quero mais ficar preso. Larguemos muitas coisas do passado. Larguemos, tem gente que chega no presente tão carregado, tão pesado, com coisas do passado. E Deus está dizendo, largue, eu tenho um fardo mais leve para você. Eu não tenho esse fardo para você chegar no dia 31 e ficar carregando as tuas frustrações, carregando os teus medos de 2025. Largue, entregue, o que deu certo, celebre, o que não deu certo, aprenda, amadureça, mas largue. Entre no novo período, no novo ciclo da vida, confiante, dando passos, confiando que hoje Deus renovou as suas misericórdias, que amanhã Ele também vai renovar as suas misericórdias, e que você depende das misericórdias de Deus todos os dias, você depende do sopro de vida dEle, você depende da bondade dEle, você depende da graça dEle, você depende que Ele te conceda a cada dia a oportunidade de viver, e isso é motivo de gratidão, isso é motivo de dar louvor àquele que é o Criador e o mantenedor da nossa vida. Esse é o chamado para nós 2026. Não faça muitas promessas. Não tente encher a tua lista de muitas expectativas, mas viva cada dia na certeza de que Deus renovou e que a tua oração e que a minha oração seja: Senhor, renova o meu coração nesse dia. Renova o meu coração nesse dia para viver, para aprender, para ser quem Tu queres que eu seja, para poder fazer aquilo que está na Tua vontade. Pois o Senhor, Ele tem o tempo nas Suas mãos, Ele tem a minha vida, a sua vida, a nossa vida. E é assim que nós andamos, e é assim que nós caminhamos, e é assim que nós queremos iniciar um novo ciclo chamado 2026. Eu espero, eu desejo, eu oro para que os teus dias e os meus dias, eles tenham essa percepção da presença de Deus. Eu sei e confio que quando nós andamos com Deus, as bênçãos sempre estão presentes. Até mesmo quando nós choramos, a bênção de Deus. A bênção do consolo, da presença dEle. Até quando nós celebramos, a bênção está presente. Então, não pense que Deus não vai abençoar. Ele derrama as suas bênçãos. Mas viva, acolha essa bênção, receba essa bênção. E celebre essa bênção, essa misericórdia, essa bondade. Porque Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo. Deus torna a nossa vida significativa. Que você tenha um abençoado 2026. Que os teus dias sejam carregados dessa percepção. Que você, ao acordar a cada dia, lembre-se, o Senhor renovou as suas misericórdias. E porque Ele renovou, o meu coração também vai renovar para buscar e viver a presença dEle. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Senhor, porque me guardo a Tua mão, confio em Ti, porque bem sei que o Teu querer é bom. Confio em Ti, Tu dás coragem, vences o temor, louvor a Ti, por Teu imenso amor. Senhor, porque Tu és meu Salvador, confio em Ti, porque por mim passaste tanta dor, confio em Ti. Da morte me livraste pela cruz, ó, faz-me humilde, meu Jesus.
e ao Pai por mim suplicarás. Confio em ti, porque com teu poder comigo estás. Confio em ti, sendo tentado, olho para ti. Tu és, Senhor, refúgio meu aqui. Se bem que meu caminho eu ignorar, confio em ti, porque teus planos vais concretizar. Confio em ti, por me guiares, não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender. Então, fomos desafiados pela palavra de Deus, essa palavra que sempre é o norte, sempre nos orienta. E com certeza eu e você percebemos que na palavra do Senhor há um convite também para a gratidão, para a intercessão, há um convite para pedir e clamar, suplicar, por esse agir de Deus, esse cuidar de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que você, nesse momento, ao ouvir essa oração, você acolha no seu coração. E você, em algum momento, você teve dúvida que Deus não esteve com você, que você tire essa dúvida, Ele sempre esteve com você. Que se você tem alguma dúvida que nesse ano o Senhor não estará com você, que essa dúvida caia por terra, porque Ele estará com você. E que a presença dEle te toque de uma forma tão profunda, que você só diga: Senhor, obrigado, porque a Tua mão é que me guarda e me sustenta. Senhor, te agradecemos por um ciclo que está fechando, um ciclo que nós denominamos de ano de 2025, e que para Ti esse tempo é tão pequeno, tão relativo, mas nas Tuas mãos cada dia se torna significativo. Obrigado por ter nos guardado até aqui. Obrigado porque Tu renovaste as Tuas misericórdias todas as manhãs que já passaram. E nós Te agradecemos, Senhor, pelo que há de vir. Desde já Te agradecemos porque Tu és um Deus fiel, um Deus presente, um Deus que cumpre o que diz que estará conosco. E que essa certeza, Senhor, mova o nosso coração para a alegria, para a gratidão, para o serviço, para a bondade, para a misericórdia. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que fazem parte dessa caminhada conosco. Obrigado pelos familiares, pelos amigos, pelos irmãos, pelas irmãs na fé. Obrigado porque temos tido oportunidade para reconhecer e engrandecer o Teu nome. Obrigado porque Tu nos chamas para ser testemunha viva deste Evangelho e que nesse novo ano que inicia, cada dia nós possamos testemunhar, ser sal e luz nesse mundo, ser sal e luz na sociedade que precisa desse Teu amor e que nós sejamos instrumentos dele, Senhor, para alcançar corações de pessoas. Obrigado porque apesar de nós, Tu nos amas, Tu nos perdoa, Tu nos dá significado à nossa existência. E colocamos nas Tuas mãos cada dia, Senhor, porque está nas Tuas mãos. Que a gente tenha essa consciência e desde já agradecemos por tudo que passou e por tudo que virá. E assim oramos juntos a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o poder, a glória, o reino, agora e para todo sempre. Deus tem nas suas mãos a nossa vida. E essa é a melhor certeza que a gente pode ter, porque a gente caminha confiando de que o Senhor renova o seu amor, a sua bondade. Por isso não somos consumidos, como diz Jeremias. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te abençoe, minha querida, que a luz do Senhor brilhe na sua casa, no seu lar, na sua vida, que você seja essa luz que expanda, que irradie a outras pessoas, para que esse amor de Deus seja contagioso a partir da nossa vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e que você tenha os dias de 2026, cada dia muito, muito abençoado. Amém. E antes de ouvir o último hino, quero te fazer um convite. Nós vamos ter culto no dia 4 de janeiro, já no primeiro domingo de janeiro de 2026, onde você é o meu convidado, minha convidada, para estar aqui, para louvar a Deus na Comunidade dos Apóstolos, às 10 horas. Deus abençoe e até lá. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. Que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo.